Queridos irmãos, queridas irmãs, muitas vezes, porque ignoramos o fundamento de algumas realidades, acabamos nos perdendo em discussões inúteis sobre aspectos secundários a essa realidade. E é justamente isso que nós vimos hoje no Evangelho. Quando, para tentar Jesus, um grupo de fariseus se aproxima e perguntam se era ou não lícito que um homem despedisse a sua mulher, ou seja, que se divorciasse dela por qualquer motivo. No fundo, essa pergunta, para além de querer colocar Jesus numa situação difícil, estava contextualizada numa série de discussões que eram já presentes na época de Jesus e que se estenderam no mundo judeu, mas que, se diga de passagem, também no mundo cristão, afinal de contas, sobre até onde era permitido ou não que as pessoas se separassem, que se divorciassem. E aquilo acabava gerando como que escolas de pensamento nas quais umas eram mais permissivas, outras eram mais rígidas e acabavam caindo em disputas. E quando se apresentam diante de Jesus com essa questão, a resposta de Jesus aos seus ouvintes é fazê-los lembrar-se do fundamento. O que está na raiz da união entre um homem e uma mulher. E Jesus então apela à origem do próprio casamento como tal. Nesse desejo de Deus que o homem e a mulher se unissem, convertendo-se numa única carne. Mais ainda, com essa realidade, Jesus simplesmente dizia que todo pensamento sequer sobre divórcio, sobre separação, quando se entende esse valor fundamental do que significa realmente um matrimônio, torna-se absolutamente sem sentido. Mais ainda, se nós olharmos a primeira leitura de hoje, veremos ainda com mais profundidade o significado e, portanto, a sacralidade do matrimônio. De fato, a primeira leitura do profeta Ezequiel, no capítulo 16 do profeta Ezequiel, faz essa representação simbólica que o profeta, inspirado por Deus, anuncia, mostrando como Israel, estava falando do povo, judeus, estamos pensando no século VI a.C., mas de como Deus havia cuidado de Israel, muito embora na sua origem tivesse sido um povo desprezado, um povo insignificante, com essa imagem de que o pai era um amorreu, a mãe uma etita, e quando ela foi dada à luz, Israel tinha sido como que deixada no deserto, nem sequer o cordão umbilical tinha sido cortado, foi deixada ainda cheia de sangue. É uma imagem que está por cima na mentalidade judaica, onde o sangue contaminava, era ainda mais forte. E diz o texto então que Deus pegou, cuidou. E aí quando Israel chegou na idade do amor, na puberdade, Deus se desposou, a tomou como esposa e a cobriu de joias, a embelezou, até que Israel, como que cheia de soberba por causa da sua beleza, tivesse se prostituído, entregando-se aos ídolos, entregando-se a todas as demais nações, mas mesmo assim Deus permaneceria fiel, e assim termina a leitura, perdoando os pecados de Israel. Essa imagem de Deus que se casa com Israel é uma imagem belíssima, que está presente em outras partes do Antigo Testamento. Pensemos no profeta Oséias, pensemos no Cântico dos Cânticos. Mas olhando o próprio Evangelho, vamos ver como Jesus também usou essa imagem para se apresentar diante da humanidade como um esposo que vem se desposar, vem casar com a humanidade oferecendo-se. Ainda mais profundamente podemos ver esse sentido se olharmos, por exemplo, para o 5º capítulo
da carta aos Efésios, aonde ele vai justamente tratar dessa questão de que a união de Deus com a humanidade, de Cristo com a humanidade, é como um matrimônio realmente, onde Cristo dá a sua vida pela sua esposa, dá a sua vida pela humanidade, dá a sua vida por mim e por você. O que significa isso? Significa que o matrimônio, queridos irmãos, queridas irmãs, é muito mais do que um contrato circunstancial, no qual um homem e uma mulher, né, porque se amam, decidem passar uma parte da vida juntos e depois, se não dá certo, se separam e cada um feliz segue o seu caminho. Não. O matrimônio tem um valor religioso e por isso é um sacramento. É uma união tão profunda que representa essa união de Deus com a humanidade. E, portanto, o homem e a mulher vivendo o sacrifício diário no matrimônio, um que tem que deixar de lado um pouco aquilo que gosta, aquilo que seriam, as suas vontades, para poder também vir em contra as necessidades do outro, nesse mútuo sacrifício que no fundo tem como base o amor, é um modo de viver a união com Deus. Torna-se caminho de união com Deus e todos os atos do matrimônio, até mesmo a intimidade do casal no seu leito, torna-se um ato de louvor, torna-se um modo de estar na presença de Deus, em comunhão com Deus. Por isso Jesus disse o que disse. E mais ainda, nesse sentido profundo e espiritual, podemos também compreender o celibato, que é o que Jesus fala também no final do Evangelho de hoje, sempre do capítulo 19 de São Mateus, dizendo daqueles que se fazem eunucos pelo reino dos céus. É um homem que, como é o caso de nós, sacerdotes ou dos religiosos, que renunciam ao matrimônio aqui na terra, a ter uma família, a ter uma esposa, não o fazem porque é ruim casar-se. Pelo contrário, o casamento é um caminho de união com Deus. Mas o fazem justamente porque o matrimônio tem esse sentido mais pleno. E o sacerdote, o homem chamado a viver o celibato, vive essa relação matrimonial através da entrega a toda a humanidade, como Jesus também. E, portanto, torna-se esposo da humanidade, esposo da igreja, nesse sentido que é a Assembleia dos Fiéis, e oferece a sua vida. Como, aliás, hoje nós estamos celebrando esse santo mártir, São Maximiliano Maria Kolbe, que deu a sua vida literalmente para um homem casado. Queridos irmãos, queridas irmãs, que nós, quando nos percamos em discussões, se pode, se não pode, não somente em relação ao matrimônio, mas em relação a todas as questões da nossa vida, não somente aquelas religiosas, aliás, mas para tudo, que sempre nos perguntemos, antes de descer essa ladeira abaixo de discussões que só levam a brigas e a desentendimentos, que busquemos sempre o fundamento das realidades que temos diante dos olhos, porque aí certamente vamos descobrir não somente razões para evitar as discussões, mas, sobretudo, encontraremos motivações para viver com mais convicção essas realidades na nossa própria vida. E que Deus abençoe a todos aqueles que receberam o dom do matrimônio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.